A aula de vocês de hoje é sobre potenciação. Então, só para relembrar o que a gente viu na aula anterior, a potência de um número, ela é representada dessa forma, onde esse número maior, o A, ele é a base, é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes seguidas, onde esse n é o expoente, certo? Que informa exatamente quantas vezes você multiplica a base por ela mesma. E aqui tem alguns exemplos para a gente relembrar, mas que a gente já viu. Por exemplo, 5 a quarta significa que você vai multiplicar o 5 por ele mesmo, 4 vezes seguidas, dá 625. 2 elevado a 7 significa que você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 7 vezes seguidas, que dá 128. E 4 a terceira, que significa multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes seguidas, que dá 64, certo? Coisas que são importantes você lembrar aqui para fazer essa atividade, certo? Essa primeira questão. Primeiro, todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, se a sua base é diferente de zero e está elevada a zero, dá 1. Seja lá qual for ela, certo? Contanto que ela não seja zero, vai dar 1. Então, 5 elevado a zero é 1. 19 elevado a zero é 1. 1574 elevado a zero é 1, certo? Aqui são alguns exemplos. Outra coisa, 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Então, sempre que você eleva o 1 a qualquer número, sempre vai dar 1. Então, 1 elevado a 17 dá 1, 1 elevado a 254 dá 1, 1 a 3.748 dá 1, por exemplo, certo? Outra coisa, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Esses dois aqui, você precisa olhar o seguinte. Quando você eleva um número 1 a uma determinada potência, vai dar 1. Quando você eleva um número a 1, dá ele mesmo, certo? Então, por exemplo, 17 elevado a 1 é 17. 254 elevado a 1 é o 254. 3.748 elevado a 1 é 3.748, certo? Outra coisa é, 0 elevado a qualquer número maior que 0 é igual a 0. Então, se a sua base é 0 e o seu expoente é um número maior que 0, então o resultado é 0. Então, 0 elevado a 7, por exemplo, é 0. 0 elevado a 34 é 0. 0 a 9.999 também é 0. Certo? Contanto que o expoente seja maior que 0 e a base seja 0, o resultado é 0. Então, nessa primeira questão, o que você vai fazer é calcular o valor de cada potência, certo? Utilizando exatamente a definição de potenciação. Então, por exemplo, 4 a terceira é 4 vezes 4 vezes 4 é 64. 7 elevado a 5 é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes seguidas, dá 16.807. Cuidado! Uma coisa muito importante. Não multiplique a base pelo expoente, não some a base com o expoente e não divida a base pelo expoente, certo? O expoente ele indica quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Então, esses aqui são exemplos que estão todos errados, certo? Esses que estão aqui nessa barra vermelha. 9 elevado a quarta. Não é 9 vezes 4 que daria 36. Não é para você multiplicar esses dois números, está errado. 9 elevado a 4 não é 9 mais 4. Você não vai somar a base com o expoente que daria 13. Também está errado. 9 elevado a 4 não é para você dividir 9 por 4, que dá 2,25. Que ainda está mais errado, já que a gente está nos naturais, não é para a gente estar tendo resultado dessa forma, certo? Resultado de números racionais. 9 elevado a quarta, seria 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Ou seja, você tem 4 fatores 9, não são 4 fatores simples, 4 fatores 9, que quando você multiplica eles, 4 vezes seguidas, você obtém 6.561 como resposta, certo? Um número bem diferente desses aqui. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Essas três formas aqui estão erradas e essa é a forma correta, certo? Você tem que aplicar a propriedade, a definição de potenciação da maneira correta. Aqui na segunda questão, o que você vai fazer é calcular o valor de cada potência e identificar qual delas é maior, certo? Então, em cada item aqui que você tiver na segunda, você calcula as duas potências que tem nele e observa qual é o que deu maior resultado, certo? Por exemplo, só aqui um lembrete, o símbolo de maior é esse aqui, maior que, e o de menor que é esse aqui, caso você não lembre. Então, primeiro exemplo. Quem é maior, 5 a quarta ou 4 elevado a 5? Solução. Por um lado, a gente tem que 5 elevado a 4, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes seguida,
que dá 625. Enquanto que 4 elevado a 5 é o 4 multiplicado por ele mesmo 5 vezes seguidas, que dá 1024. Como 1024 é maior que 625, a gente pode concluir que 4 elevado a 5 é maior que 5 elevado a 4, certo? Então, você não vai se deixar enganar pela base, certo? Por exemplo, a base aqui, 5, é maior do que 4, certo? Mas os expoentes aqui, quando você faz a conta, né, quando você faz o produto aqui deles, você acaba vendo que 4 elevado a 5, na verdade, é maior que 5 elevado a 4. Outro exemplo. Quem é maior? 0 elevado a 1500 ou 1500 elevado a 0? Como a gente já sabe, né? O 0 elevado a qualquer número maior que 0 dá 0, certo? Então, se você tem 0 elevado a qualquer número maior que 0, vai dar 0. Então, 0 elevado a 1500 dá 0. E o 1500 elevado a 0? A gente também viu que todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. 1500 é diferente de 0. Tá elevado a 0 dá 1. 1 é maior que 0. Então, 1500 elevado a 0 é maior que 0 elevado a 1500. Certo? Então, é usando essas ideias que você resolve a segunda questão. Terceira questão. Resolva o problema usando a potenciação. Júlia precisa organizar todas as pastas de seu escritório. Sabendo que no escritório há um armário com 4 divisórias, que em cada divisória há 4 gavetas e que em cada gaveta há 4 pastas, quantas pastas ela vai organizar? Esse é o tipo de questão que você vai multiplicar os valores, certo, para obter a resposta. Vamos imaginar a seguinte situação. 2 pessoas entram numa loja e fazem compras. Cada pessoa sai com 2 sacolas. Em cada sacola há 2 presentes. Quantos presentes existem ao todo? Se cada pessoa tem 2 sacolas, então o total de sacolas é 4. Como cada sacola tem 2 presentes, então o total de presentes é 8. Veja, você tem 2, né, o número que está se repetindo aqui, que já dá a ideia de base, e você tem os elementos que são diferentes, né? Pessoas, sacolas e presentes, são 3 elementos. Então, isso aqui já vai te dar a ideia de base e expoente, certo? É utilizando essa ideia que você descobre. Se você fizer a conta aqui dessa maneira, você chega no resultado 8. Se você multiplicar o 2 pelo 2 pelo 2, como está aqui, também dá 8. Porque é justamente essa a ideia, certo? É um princípio multiplicativo. Então, 2 pessoas, 2 sacolas, 2 presentes, resultam em 8 presentes no total, certo? Ou seja, 2 a terceira, que dá 8. A base do problema é 2, o expoente é 3, né, que é o número de elementos, pessoas, sacolas e presentes. E aí, se a gente perguntar, por exemplo, e se cada embrulho de presente houvesse 2 brinquedos, certo? Quantos brinquedos seriam o total? Olha, seriam 16, não é? Porque agora você teria base 2, que é o número que se repete mais uma vez, e teria 4 elementos, que seriam pessoas, sacolas, presentes e brinquedos. Então, em vez de ser 2 elevado à terceira, seria 2 elevado à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16 brinquedos, certo? É essa ideia que você usa para resolver essa questão. Mas a gente tem um exemplo aqui adicional. Então, por exemplo, uma estante possui 6 prateleiras. Cada prateleira tem 6 caixas. Cada caixa tem 6 saquinhos de bombons. Cada saquinho de bombom possui 6 bombons. O número que se repete é o 6, então ele é a nossa base. O número de elementos é 4, que vai ser o nosso expoente. Quem são os elementos que aparecem no problema? Prateleiras, né? São 6 prateleiras. Caixas, que são 6 caixas. Saquinhos, que são 6 saquinhos. E bombons, que são 6 bombons em cada saquinho. Então, qual é a resposta do problema? 6 elevado a 4, certo? É exatamente a sua base, o número que se repete, elevado ao número de elementos que tem no problema. 6 elevado a 4, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que dá 1.296 bombons. Quarta questão. Marque com X a opção correta em cada item. Metade de 2 elevado a 10 é... Aí o item 2, 3 elevado a 9 dividido por 3 é igual a... O que você vai fazer nessa questão? Para compreender ela, a gente vai ver alguns exemplos. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular a quinta parte de 5 elevado à terceira, como é que isso vai ser calculado? A gente vai dividir 5 à terceira por 5, né? Já que é quinta parte, então ele está pedindo para dividir por 5. Para facilitar o cálculo, a gente vai escrever em forma de fração. Então, 5 à terceira dividido por 5, a gente escreve assim. 5 elevado a 3, né, o da esquerda, dividido por 5, o da direita, certo? Vai ficar embaixo. O da esquerda fica em cima, o da direita fica embaixo. Como 5 à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, a gente tem o seguinte.
5 elevado à terceira dividido por 5 é 5 à terceira por 5, que fica 5 vezes 5 vezes 5, né, aqui em cima. Esse é o 5 à terceira, dividido por 5. Esse 5 que está embaixo divide qualquer um desses, porque em cima você tem uma multiplicação, certo? Então, esse 5 que está aqui embaixo pode dividir qualquer 5 desses, que dá 1, né? E sobra 5 vezes 5. É como se esse 5 de baixo pudesse eliminar qualquer um desses aqui de cima. Afinal de contas, você vai dividir um desses 5 por 5, vai dar 1, né? E esse 1 não vai alterar o produto de 5 vezes 5. Por isso que fica 5 vezes 5 aqui, que é 5 elevado a 2, né? Que é 25. 5 vezes 5 é 25, certo? Você pode colocar o resultado ou não. A ideia é que você coloque em forma de potência, certo? Veja, aqui as potências elas não estão calculadas, estão na forma de potência normal. Então a ideia é que você deixe na forma de potência, certo? Aqui a gente dividiu 5 à terceira por 5 e deu 5 ao quadrado. Outro exemplo, a sétima parte de 7 elevado a 5. A mesma ideia. 7 elevado à quinta é 7 vezes 7, né? 5 vezes seguidas. E você vai dividir por 7, já que você quer a sétima parte. Seguido a mesma ideia, 7 à quinta fica em cima, o 7 aqui fica embaixo. Você vai ter 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes seguidas. E esse 7 que está embaixo pode dividir qualquer um que está em cima, né? Aí vão ficar 4 7s agora. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é 7 elevado à quarta. Uma curiosidade. Você percebeu que nos dois exemplos acima o expoente diminuiu em 1? Ou seja, 5 à terceira dividido por 5 deu 5 ao quadrado. E 7 elevado à quinta dividido por 7 deu 7 à quarta. Na verdade, isso vai sempre funcionar, né? Porque a potência ela tem base diferente de zero, né? Quando a potência tiver base diferente de zero. E o divisor ele é igual à potência. Então, sempre que isso acontece, veja, aqui você tem uma potência, né? E aqui você tem uma base que é igual à base da potência, 5 e 5, 7 e 7. Daí, utilizando essa ideia, a gente pode calcular, por exemplo, 15 elevado a 43 dividido por 15, sem precisar escrever 43 números 15 no caderno, certo? Se a gente fosse fazer essa ideia aqui, 15 a 43 por 15, dessa forma a gente ia ter que fazer 15 vezes 15, 43 vezes, certo? Só que um desses 15 ia eliminar o outro, iam sobrar 42 números 15. Então você não vai precisar fazer isso, certo? Quando você vai dividir 15 a 43 por 15, vai ficar assim, né? E vai diminuir 1, vai ficar 15 a 42. Então, é só você ter isso em mente quando você for resolver de que o expoente vai diminuir em 1, certo? Agora ficou fácil, né? Então, vai lá e resolve a questão 2. Só que não é a questão 2, né? É a questão 4. Quinta questão. Na quinta questão, ele pede que você represente a potência correspondente e calcule o seu valor, certo? Então, você vai representar essas potências de base 10 e representar o valor delas. Essas de base 10 são as mais simples, certo? Por quê? Exatamente porque o expoente vai dizer quantos zeros você vai colocar na frente. Então, por exemplo, 10 elevado à quinta é o número 1 com 5 zeros na frente, né? Já que é 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes seguidas, você vai ter um número 1 com 5 zeros na frente, isso é 100 mil, certo? Outro exemplo, 10 elevado à oitava potência. 10 elevado a 8 vai ser o número 1 com 8 zeros na frente, né? 100 milhões. Você vai multiplicar o 10 por ele mesmo 8 vezes seguidas. E é com essa ideia que você resolve a quinta questão. Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.